Querido irmão e querida irmã, graça e paz da parte de nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar com você nesta hora acerca de um assunto polêmico, porém muito importante para nós que temos Jesus, que temos o Espírito Santo dentro de nós. Que verdadeiramente nós que queremos fazer a vontade de Deus, e não a vontade do homem, ou a vontade do sistema mundano, daqueles que introduzem doutrinas várias e estranhas no meio do povo de Deus, no meio do povo da igreja. Então é importante que nós venhamos a examinar sempre as Escrituras e, sobretudo, ter o Espírito Santo dentro de nós, ou seja, o próprio Deus habitando dentro de nós. Isso é muito importante. Para isso nós temos que chamar, nós temos que invocar o nome do Senhor através da oração. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 23 e vamos ler juntos, vamos compartilhar junto com a palavra de Deus. E nós vamos ver aqui no versículo o Senhor Jesus falando acerca sobre essa questão de um querer ser maior do que o outro. As pessoas falam, eu sei muito, eu tenho o conhecimento. Tem pessoas que empinam o nariz, eu sou doutor, eu estudei, eu tenho, eu faço e aconteço. No mundo espiritual, no mundo de Deus, meu querido, minha querida, Deus usa as coisas fracas para confundir aquelas que se julgam fortes. Deus usa as coisas desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. E tem pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus ou não querem ter, porque não é possível. Tem homens que, olha só a misericórdia de Deus. Eu peço ao Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que morreu na cruz, que veio ao mundo em carne e morreu para nos salvar. Eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que venha abrir o entendimento dessas pessoas. Porque eu vejo cada situação, meu querido, minha querida, nós temos que examinar as Escrituras. Nós não podemos fugir da palavra. Tem que ser palavra. É a palavra, é a palavra, é a palavra que fala, é a palavra de Deus é que fala. É a palavra. Se não for Bíblia, meu irmão, se não estiver dentro das Escrituras, está fora. Então vamos ler junto aqui. Mateus 23 diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com suas obras. Ou seja, eles falavam, mas não praticavam. Por isso que Jesus chamou eles diversas vezes de hipócritas, porque eram falsos. Eles pregavam uma coisa que eles não viviam. Preste bem atenção. E é o que acontece hoje em dia também. Você tem um cargo de pastor, eu sou pastor. Sou pastor. Acha que é maior do que o outro. Eu vou te mostrar aqui na palavra de Deus aqui, quem é o maior. Vou te mostrar que se pastor é maior do que alguém, ou se apóstolo é maior do que alguém, ou se padre é maior do que alguém. Eu vou te mostrar aqui na palavra, Jesus ensinando. É ele que está falando, olha só. Versículo 4. Disse Jesus: Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Olha só, ensinavam fardos pesados, jogavam fardo pesado em cima do povo, mas eles mesmos não praticavam. Jogavam fardos pesados, leis sobre o povo, mas eles mesmos não praticavam aquilo que eles estavam ensinando. Versículo 5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas dos vestidos. Olha só, querido, minha querida, você que tem Jesus no coração, você que ama o Senhor, vamos entender, olha só. Eles fazem as obras a fim de serem vistos pelos homens. Olha só, não é o que acontece muitas das vezes? Tem uns que querem aparecer, querem ser vistos pelos homens para receber aplauso do mundo, aplauso de homens. Meu querido, minha querida, nós fomos chamados para agradar a Deus. Importa agradar a Deus e não aos homens. Pregamos a palavra porque nós fomos chamados para pregar o Evangelho, aleluia. Não nos podemos nos calar, não. O diabo quer que a gente se cale, sabia? O diabo quer que a gente cale a nossa boca. Mas Jesus Cristo falou, se esses calarem, as pedras vão clamar.
Nós não podemos calar nossa boca. Nós temos que pregar o evangelho conforme ele é. Então olha só o que Jesus está falando aqui. Eles botavam o quê? Os seus alargam, ou seja, eles encupridam, botam as suas roupas compridas, né? Com aparência, para ter aparência. Você veja que até em determinadas congregações, em determinadas denominações evangélicas mesmo, você só prega se tiver terno e gravata. Onde está escrito isso na palavra de Deus, meu querido, minha querida? Você só prega se tiver terno e gravata. Eu mesmo já fui pregar numa igreja, numa congregação, aliás, e ali eu fui do jeito que eu estou aqui, sem paletó. E o irmão falou: irmão, para você pregar aqui a palavra tem que ter o paletó. Arrumaram um paletó para mim, botaram um paletó em mim. Calor, né? Tempo quente, botaram o paletó para mim poder pregar a palavra. Aí dentro da mensagem também, meu querido, eu falei o que Jesus fala. Não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Gravata não prega. Paletó não prega, roupa não prega. Aparência, querendo mostrar uma aparência daquilo que não é. Nós temos que ser sinceros, irmãos. Falar a verdade. Se você pecou, pecou. Pequei, errei. Tá fraco? Fala: tô fraco, mas eu quero me fortalecer no Senhor. E Deus vai te fortalecer, o Espírito Santo vai te fortalecer, porque você está sendo sincero, você não está sendo hipócrita. Então é importante falar a verdade. Quem disser que não peca já é mentiroso. Se você tem pecado, pede ao Senhor para que o Espírito Santo venha habitar em você, que aí você não vai ter mais vontade de pecar, não. Que vai habitar em você o Espírito Santo. Ele é santo, ele corrige, ele educa a gente no caminho que a gente deve andar. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E a fartura de alegria, mas a alegria verdadeira, meu querido, é o Espírito Santo em nós. É certeza de salvação, certeza de vida eterna, aleluia. E quem é o homem para querer botar dúvida na mente daquele que tem o Espírito Santo? Ai dele, hein? Ai daquele que se levanta contra os ungidos de Deus. Ai daquele que se levanta contra os pequeninos de Deus. Melhor que nem tivesse nascido. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. É o Senhor Jesus que diz isso, tá? Eu tenho que comprovar, hein? É o Senhor Jesus que diz isso, tá? Ai daquele que se levanta contra os meus pequeninos. As pessoas estão brincando com Deus, brincando de ser crente. Vai ver o final. Vai ver o final. E o versículo 6 diz assim: iam nos primeiros lugares, nas ceias, e as primeiras cadeiras na sinagoga, ou seja, querem aparecer. E as saudações nas praças públicas, e o serem chamados pelos homens de rabi, quer dizer, o mestre, que se chama de pastor. Querido, eu fui consagrado a pastor pelo homem na terra há 13 anos. Só que quem me chamou não foi o homem, começa por aí. Quem me chamou foi Jesus, o Senhor. Ele que me chamou. Eu nunca na minha vida desejei ser pastor, digo isso de coração. Eu falava: não quero isso, não quero ser pastor, não. Não quero, não. Mas Deus, ele chama, ele capacita, ele muda o coração da gente. Aí o Senhor me mostrou a necessidade de ter pastores que preguem a verdade de Deus, que preguem com a unção. Nós temos que resgatar o evangelho de poder que o apóstolo Paulo pregava, que a nossa palavra não se consiste em palavra persuasiva de sabedoria humana, não, mas a nossa palavra tem que ser a palavra vinda do poder de Deus, a palavra vinda no Espírito do Santo do Senhor Jesus, aleluia. É isso que falta, querido, é a unção de Deus nas nossas congregações e no povo. Muitos estão muito aí preocupados com teologia, né? É homilética, é escatologia bíblica, é tantas matérias, cristologia, estão muito preocupados com a doutrina humana, com a doutrina, né? com a teologia humana, com bacharelado. Vem cá, Pedro tinha bacharelado? Eu te pergunto, seja sincero. Pedro tinha cultura? A palavra de Deus diz que Pedro era indouto, ou seja, ele não tinha cultura. E quem chamou ele foi aquele que capacitou para pregar e 5.000 almas se converter, aleluia. Oh, Deus vivo, aleluia. E quem és tu que julga o servo alheio? Quem és tu que aponta o dedo para o teu irmão, que está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus?
cheio da unção, cheio do poder de Deus. Quem dá sabedoria, quem capacita é Deus, é o Senhor Jesus. Ele é o Senhor dos senhores. Aleluia. E quem és tu que nega o nome de Jesus? Saiba que você que nega o nome de Jesus, duro será para ti no dia do tribunal de Cristo, hein? Diante do trono de Deus. Duro será para ti, hein? Que tem pregado doutrinas mentirosas, que tem pregado fora da palavra de Deus e negado o nome de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu estou falando assim porque tem pessoas que me enviam mensagens satânicas. E eu vou falar logo de antemão. Satanás conhece a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, mas ele não tem o Espírito Santo. Aleluia. Oh glória. Satanás não tem o Espírito Santo. Ele pode conhecer a letra mata, mas o Espírito ele traz vida, ele vivifica. Queridos, você pode conhecer, você pode ser doutor, você pode fazer faculdade, você pode conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas se você não tem o Espírito Santo, meu querido, você está vazio. Você está bonito por fora, mas você está seco por dentro. Então se converta, se arrependa dos teus pecados e se converta ao Senhor Jesus de coração, para que o Espírito Santo possa habitar em você. Porque você pode enganar um homem, mas ao Espírito Santo você não vai enganar. Nunca. Nunca. E diz a palavra de Deus, o Senhor Jesus falando. Versículo 8 ele fala: vós, porém, não quereis ser chamado Rabi. Isso aí está falando para nós que servimos a ele, para os discípulos. Nós não queremos ser chamados de mestre, de Rabi, porque há um só mestre, é o Senhor Jesus, a saber, o Cristo. Ele é o Senhor, ele é o Cristo, ele é o nosso mestre. E todos vós sois irmãos, nós somos irmãos, irmão. Eu não sou pastor maior do que ninguém, eu prego isso onde eu vou. Eu não sou melhor do que o meu irmãozinho que está lá atrás, ou da minha irmãzinha, não. Eu sou igual, até menor do que ele. Eu me considero menor do que meu irmãozinho, sabe por quê? Porque a palavra de Deus me ensina isso, eu provo isso. Eu me considero menor, vim para servir. Servir o meu irmãozinho, servir minha irmã, orar por ele, abençoar ele, ajudar, dar a quem tem fome, dar comida a quem tem fome, dar água a quem tem sede, ajudar a quem necessita. Foi para isso que Deus me chamou, meu querido. Não foi para ser hipócrita, não, tá? Deus conhece meu coração, aleluia. 9 diz assim: e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Entenda a palavra. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Agora olha só versículo 11 e 12. Porém, o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Até aí, meu querido, é melhor você ser humilde, tá? Entenda a palavra, é melhor você ser humilde. Eu já falei, eu fui consagrado pelo homem há 13 anos como pastor, tenho como provar. Sou um pastor registrado, tá? Para quem manda e-mail, não sabe, sou um pastor registrado, tá bom? Já estudei teologia também, tá bom? Tá, querido? Mas eu me apego na palavra de Deus. Eu larguei os conhecimentos humanos para o apóstolo Paulo nos ensinou. A sabedoria do homem será aniquilada. Nós temos que buscar a sabedoria do que vem do alto. E falamos de sabedoria entre os perfeitos. Porque a palavra de Deus ela tem que ser pregada. E aquele que é espiritual discerne bem tudo. Mas aquele que não é espiritual, que é carnal, ele não entende nada. Ele não tem discernimento. Então você que seja espiritual, se arrependa dos teus pecados, busca o Espírito Santo, que você vai se tornar uma pessoa espiritual. E você vai entender o que eu estou falando. Ô glória! Você vai sentir uma alegria, mas a alegria do Espírito, não é da carne não. Tá? Se converta. Se arrependa dos teus pecados. Você que fala demais, você que não sabe nem o que está dizendo. Vai julgar você mesmo, meu querido. Você que vem me julgar, que vem apontar o dedão para mim, vai te julgar a ti mesmo. A palavra de Deus manda, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo, julgue a si mesmo, para você não ser condenado, tá bom, meu amigo? Julgue-se a si mesmo, senão você será condenado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que o Espírito Santo fale melhor no teu coração, aleluia.